Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama. E hoje, como você já viu, né, no título desse vídeo, é um dos dias mais importantes da história do Vasco. Hoje pode ali estar dando, né, o início, o pontapé inicial no processo de aceitação da SAF, né? Podemos dizer assim. Hoje a gente vai ter um panorama do que pode acontecer na votação da SAF e você vai entender tudo aqui nesse vídeo, né? O Conselho Deliberativo do Vasco decide hoje sobre o empréstimo de 70 milhões da 777 Partners ao Vasco da Gama. E bom, ainda não é a votação da SAF, né? Votou hoje, está aprovado. Não. Mas hoje é um passo importante e eu vou tentar explicar aqui para vocês tudo, né, o que está acontecendo e todos esses passos. Então, depois da vinheta a gente conversa, mas antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E bom, quero saber se você tem um OneFootball no seu celular. O OneFootball é um aplicativo para você ficar bem informado sobre tudo que está acontecendo no mundo do futebol. Tem notícias do Vasco, tem notícias dos outros clubes também do futebol brasileiro, tem notícias do futebol estrangeiro. Você que gosta de acompanhar Champions League, campeonatos da Europa, o OneFootball transmite mais de 10 campeonatos europeus. Então eu recomendo você baixar. É de graça, tá? É um aplicativo gratuito, tu não paga nada por isso. Você pode baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no QR Code. Tá aparecendo o QR Code aí na sua tela, você aponta a sua câmera e baixa totalmente de graça. O OneFootball é um parceiro aqui do canal Machão da Gama e é um parceiro do Vasco também. Bom, e como eu disse ali na abertura do vídeo, hoje é um dos dias mais importantes da história do Vasco, né? Talvez a votação de hoje seja a votação mais importante da história do Vasco até aqui, porque depois ainda teremos, né, mais dois processos, mais duas votações para aprovação ou não da SAF. Então, vou tentar explicar aqui para vocês. Hoje vai ter a votação para aprovação ou não do empréstimo de 70 milhões da 777 Partners ao Vasco da Gama. O Vasco assinou ali um acordo com a 777 para esse aporte inicial de 70 milhões, né? Independente da SAF ser aprovada ou não. Então, sendo aprovado hoje na votação esse empréstimo, na semana que vem, provavelmente esse dinheiro já está na conta do Vasco. O Vasco vai precisar muito desse dinheiro aí para pagar salário, para colocar as coisas em dia, enfim, para a coisa começar a girar, né? E a coisa vai funcionar assim. O empréstimo foi aprovado hoje, se lá na frente a SAF for aprovada, esses 70 milhões que vão chegar agora são abatidos, né, nos 700 milhões, né, que a 777 Partners vai ter que colocar no Vasco nos próximos 3 anos. Então eles já estão adiantando 70 milhões e depois eles entram com mais 630 milhões. Então, se for aprovado hoje, o Vasco já vai receber 70 milhões imediatamente. O Conselho Fiscal do Vasco já deu o parecer favorável, né? Analisou ali as minutas desse empréstimo, deu o parecer favorável e colocou hoje para votação. A votação vai acontecer às 7h30 da noite, a partir das 7h30 da noite, de maneira virtual, né? Vai ser uma reunião virtual e terá transmissão da Vasco TV. Então você vai poder acompanhar, vai poder fiscalizar isso na Vasco TV a partir das 7h30. E como eu disse, eu volto a repetir, ainda não é a votação da aprovação da SAF, né? O Conselho Deliberativo vai votar em relação a esse empréstimo, mas já é a primeira proposta, né, relacionada a 777 Partners. Então vai dar para a gente ter ali uma ideia de como a coisa vai acontecer lá no Conselho. Será uma espécie de termômetro, né? Porque muito provavelmente quem votar contra esse empréstimo hoje vai votar contra o processo da SAF lá na frente também. Quem votar a favor hoje tem uma tendência a votar a favor também do processo da SAF lá na frente. Então hoje a gente vai ter um termômetro bacana aí de como a coisa vai funcionar.
mas a expectativa é boa em relação ao empréstimo, né? A expectativa dos dirigentes do Vasco, ali, dos conselheiros, é de que seja aprovado esse empréstimo hoje, até porque o Vasco precisa bastante dessa grana, né? Para colocar ali as coisas em dia, para pagar salário. Como que você vai explicar para os funcionários do clube que estão com salários atrasados, jogadores já estão com salários atrasados, como que você vai explicar que por conta de política você não quis aceitar ali um empréstimo de 70 milhões que colocaria esses salários em dia, que colocaria ali comida no prato dos funcionários do Vasco, né? Funcionários que ganham pouco, o dinheiro que você pagaria fornecedores que o Vasco está devendo. Então, como que você vai explicar que você, por conta de opiniões políticas, etc. e tal, você recusou 70 milhões? Então, esse empréstimo deve ser aprovado hoje na votação. Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, explicou detalhes, né, dos trâmites dessa sessão que vai acontecer hoje e, como eu disse, vai servir ali como um termômetro para a SAF. Ele disse o seguinte: com relação ao empréstimo, isso sim vai ser avaliado. As condições serão apresentadas pela diretoria administrativa, o Conselho Fiscal vai apresentar o seu parecer, que já foi emitido ontem, foi aprovado por unanimidade, recomendando a aprovação. Posteriormente, os conselheiros que desejarem vão se inscrever para comentar a proposta ou fazer perguntas e esclarecimentos sobre a proposta. Finalizada essa parte, a gente coloca em votação. A votação é quórum especial, ou seja, precisamos ter presentes metade mais um dos membros do deliberativo, e a aprovação é por 2/3 do presente, conforme prevê o artigo 82 do Estatuto Social. Então isso aqui é importante também, né? Para esse empréstimo ser aprovado, 2/3 do presente, dos conselheiros presentes, né, devem votar favorável a esse empréstimo. E se for aprovado, Juninho, quando o Vasco vai receber esses 70 milhões? Quando pinga na conta? Quando esse dinheiro chega para o Vasco começar ali a fazer as coisas que tem que fazer? Bom, o Carlos Osório, ontem no podcast do Globo Esporte, falou sobre isso. Ele disse o seguinte: a 777 Partners tinha um prazo de 1 semana para depositar o dinheiro, mas o Josh Vander, sócio da empresa, já falou que aperta o botão no dia seguinte. Infelizmente, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março serão feriados bancários. Então, esse dinheiro deve chegar na semana que vem. Então, sendo aprovado hoje, né, nessa votação do Conselho Deliberativo, na semana que vem, esses 70 milhões já caem na conta do Vasco. E a expectativa da diretoria do Vasco é que com esses recursos, né, seja garantido ali 100% do fluxo de caixa. Hoje o Vasco está com salários de janeiro atrasado e a prioridade para esse dinheiro será pagar os salários. É claro que esses 70 milhões, uma parte dele também será utilizado ali para reforçar o time que vai entrar daqui um mês e meio na Série B do Campeonato Brasileiro. Então vai ser importante também para isso. No mais é isso, né, galera? É ficar ligadinho hoje na Vasco TV às 7h30 para acompanhar essa votação do Conselho Deliberativo. Hoje é um dos dias mais importantes da história do Vasco, com toda certeza. É o pontapé inicial desse processo da SAF. Como eu disse, se for aprovado esse empréstimo hoje de 70 milhões, muito provavelmente lá na frente a SAF também será aprovada, né? A proposta da 777 Partners será aprovada pelo Conselho. Então hoje é um pontapé inicial aí desse processo. Vamos acompanhar e durante o dia eu trago aqui mais informações. Quando terminar a votação também, eu volto aqui com o resultado. E é isso. Tamo junto. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.